meus amigos, estamos aí mais uma vez de volta com vocês no nosso programa Compartilhar, nosso projeto, que tem por objetivo ir compartilhando aí a palavra de Deus de diferentes formas com vocês que nos recebem, que nos acolhem aí na casa de vocês. Nossa comunidade tem esse programa, né, esse projeto de compartilhamento da palavra, que é uma vez por semana, que oferece para todos aí temas variados, né, de reflexão. Nós também temos o projeto de mensagens diárias, né, que são postadas aí, normalmente na parte da manhã a gente já está postando aí uma reflexão que vai seguindo um tema bíblico, né? Nós estamos aí seguindo agora, por exemplo, o livro de Salmos, né? Estamos aí no Salmo 119 agora. Diariamente, então, eu estou escrevendo uma mensagem para você, para que você possa ler, para que você possa ver até que ponto ela está atendendo aí a sua necessidade, sua demanda, né? E aí poder compartilhar também, de repente mandar para alguém que possa ser importante, né? Essa mensagem é um compartilhamento também que a gente tem. Além dessas duas modalidades, nós temos aí os nossos cultos, né, presenciais, que estamos aí vivenciando a cada final de semana, ou no sábado ou no domingo. E temos também o culto virtual, que é veiculado também para que você possa ter oportunidades. Então são várias formas que tem, né, de compartilhamento da palavra. Fora essas plataformas, aí nós temos também as plataformas presenciais com o departamento de crianças, departamento de jovens e adolescentes, instrução de confirmandos, departamento feminino, departamento masculino, departamento de casais, né? E aí as comissões. Então são as formas diferentes onde a palavra circula para as pessoas. Tudo isso dentro da comunidade de São Mateus para você, certo? Hoje nós vamos seguir então no caminho que nós deixamos aberto na semana passada. Nós estamos aí no Credo Apostólico, né? No Catecismo Menor de Martinho Lutero, nas quartas-feiras, sempre olhando para esse documento importantíssimo da Igreja Cristã. Vamos hoje no terceiro artigo do Credo Cristão, olhando para o tema da remissão dos pecados. Então esse é uma abordagem que nós vamos fazer hoje, né? Como falamos lá, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados. Aí que chegamos, certo? Primeira pergunta que tem então aqui, né, que são os comentários do Dr. Schwamm ao Catecismo de Martinho Lutero. Na pergunta 201, ele vai fazer então a seguinte pergunta: que diz a terceira parte do terceiro artigo? E a resposta é essa: creio na remissão dos pecados. Próxima pergunta: por que dizes creio na remissão dos pecados? Resposta adequada: pela Escritura tenho a certeza de que, pela graça, por Cristo, mediante o Evangelho, Deus perdoa abundante e diariamente todos os pecados a mim e a todos os crentes, os cristãos, né? Então eu creio porque eu tenho certeza de que Deus de fato perdoa. Aí nós vamos sempre ter que olhar a história do pecado, a dinâmica, né? Que eu acho bem importante, saudável assim de olharmos. Quando pensamos no pecado, normalmente a gente pensa numa coisa errada que a gente fez. A gente chama isso de ato moral, né? Um ato moral pecaminoso contra um determinado mandamento ou, né, contra Deus, contra uma pessoa em relação a um determinado mandamento. Mas não é só isso que a gente define como pecado. Pecado também se define pela condição humana, a condição original humana que atinge a todos nós. Somos todos pecadores, né? E por sermos todos pecadores, precisamos recorrer ao perdão dessa condição, desses pecados que advêm da nossa condição de pecadores. Então, eu não lembro de nenhum ato moral que eu cometi, um ato moral falho, né? Então, não tenho nada para pedir perdão. Mas eu tenho minha condição humana de pecador. E é por essa condição que eu me apresento diante de Deus em humildade, pedindo perdão pelos pecados conscientes e inconscientes, os que eu me lembro e os que eu não me lembro também. Então eu creio que existe um perdão, por isso que eu peço perdão. Eu creio que existe uma remissão dos pecados, eu tenho essa fé, porque Deus anunciou que faria isso pela humanidade e fez. Lá em Adão ele prometeu, e em Cristo ele cumpriu a promessa. Então essa promessa ela está válida para nós ainda hoje.
E essa é a que nos leva diante de Deus buscando remissão dos pecados, perdão dos pecados, vida e salvação. Aí temos uma série de versículos bíblicos, como sempre ele fala, né? Ele menciona de onde vem essa certeza. E tem alguns, por exemplo, podia citar aqui Romanos 3:28, concluímos, pois, que a pessoa é justificada pela fé, independente das obras da lei. Né? A fé, deste creio, é isso que nos traz a justificação, nós cremos. Independente do que fazemos, independente das coisas boas, legais ou ruins que fazemos, nós cremos no perdão, nós cremos em Deus, nós cremos na palavra que anuncia para nós perdão dos pecados. A pergunta que ele vai fazer agora diz assim: o que quer dizer Deus me perdoa os meus pecados? E a resposta é: Deus me perdoa os meus pecados quer dizer Deus não me atribui mais os pecados, Deus me declara justo, Deus me justifica. Isso é o que nós chamamos de justificação. Então nós temos dois processos que envolvem a nossa vida. O processo da justificação, que é como um ponto matemático que acontece uma vez só na vida da gente, e a santificação, que é um processo agora em desenvolvimento, que nós desenvolvemos aí através da fé, da esperança e do amor. Né? São os processos que nós temos aí de aproximação com Deus, de santificação. Vamos nos tornando santos, né? na medida em que vamos permanecendo nesse caminho de santificação. Aqui nós estamos aí diante do perdão dos pecados, que está ligado à justificação. Então, quando digo que Deus perdoa os meus pecados, eu estou dizendo isso, que Deus fez isso por mim. Deus não atribui mais a mim as minhas culpas se eu tenho essa fé, porque Ele já atribuiu a Cristo, e é pela fé em Cristo que eu tenho a minha liberdade declarada, o meu perdão declarado, e que através daquilo que Cristo fez, benefício da morte de Cristo, chega a mim em forma de libertação, né, daquela culpa. Né? Eu continuo pecador, continuo ainda em corrupção, cometendo pecados, tendo pensamentos, palavras e atitudes que estão não em conformidade com a palavra de Deus, mas para isto eu vou tendo também perdão de todos os meus pecados se eu permaneço nessa dinâmica da fé em Cristo, que é quem me dá a justificação. Né? Bueno, então, agora a próxima pergunta. Por que Deus perdoa os teus pecados? E ele responde: Deus me perdoa os meus pecados não por qualquer mérito ou dignidade da minha parte, mas pela graça, por amor de Jesus Cristo. Então, não é pela lei, como diz lá, né? Nós somos justificados pela fé, não pela lei. A lei não tem esse poder. A lei tem outros poderes, que a gente já conversou aí quando conversou sobre os 10 mandamentos. Freio, espelho e norma, né? Mas aqui nós estamos olhando para o efeito da justificação que Cristo realiza por nós. Esse é o poder. E isso é que me dá o perdão dos pecados. Eu não tenho mérito, eu não tenho merecimento, eu não consigo trocar nada de bom que eu consiga fazer, por isso que é tão grande, tão perfeito e tão intenso como é o perdão. Não é possível comprar o perdão é um presente. Deus não colocou preço no perdão, Deus quer entregar o perdão, é presente de Deus, né? Para a salvação de todo aquele que crê. Em Jesus nós temos a redenção, pelo sangue dele nós temos a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Isso Paulo escreve em Efésios capítulo 1, versículo 7. Tá? E aí vem a próxima pergunta: para quem foi adquirida essa remissão? E a resposta é: foi adquirida a remissão dos pecados a todos os pecadores, para todas as pessoas, porque Cristo satisfez a culpa de toda a humanidade. Não há exclusões aqui. Esse não merece, aquele não merece, por ter uma vida assim, ou por ter uma vida diferente, ou por ter lá uma condição diferente social ou econômica, ou por ter uma cor de pele diferente, ou por ter uma origem racial diferente. Não tem exclusão. A graça e o amor de Deus é para toda a humanidade. Deus amou o mundo em Cristo e deu a salvação para todos. Então, não há nenhuma mínima chance de exclusão para qualquer tipo de coisa que a gente possa imaginar. Não tem. O perdão dos pecados é para todas as pessoas incondicionalmente, porque não é conquista de pessoas, é conquista de Cristo e Ele distribui a todos indistintamente. Então, Jesus Cristo, Ele é o pagamento de todos os nossos pecados, né, do mundo inteiro, certo?
Próxima pergunta: de que maneira Deus te oferece essa remissão dos pecados? Bem simples a resposta: Deus me oferece a remissão dos pecados incondicionalmente pelo Evangelho. Sem condições. Não tem, faça isso, se fizer vai ganhar aquilo. Não. Perdão dos pecados tenha fé e você tem o perdão. É pela fé que você recebe o perdão. Não é um brinde pela tua fé, é uma consequência da tua fé. A fé é o meio de Deus ligar você a esse perdão. Não é que, eu tenho uma fé boa, então eu vou receber um perdão bom. Eu tenho uma fé grande para receber um perdão grande. Não é essa matemática. A fé é o caminho pelo qual você se conecta a Deus. Não é uma coisa que você leva a Deus, eu estou entregando a minha fé para tu me dar o perdão. Não, a fé me conecta ao perdão. O perdão é presente, está pronto e só chega a mim através da fé em Cristo Jesus. De que maneira tu aceitas essa remissão dos pecados? Ele pergunta. Ele diz: eu aceito e recebo a remissão dos pecados crendo no Evangelho. O Evangelho que me diz que Deus amou o mundo, que Deus perdoa, que Deus salva, que Cristo morreu por mim. Isso é o Evangelho, essa é a boa notícia. Eu creio nisso. Eu creio na morte de Cristo, eu creio na ressurreição de Cristo, eu creio nas palavras de Cristo, eu faço das palavras de Cristo meu projeto de vida também, né? De amor ao próximo e tudo mais. Tudo isso eu faço porque eu tenho fé nesse Evangelho. Então, eu vou ter os benefícios desse Evangelho pela minha fé. Aí vem outra pergunta: que confessamos, por conseguinte, com a nossa igreja a respeito da remissão dos pecados ou da justificação? Resposta: recebemos a remissão dos pecados e nos tornamos justos perante Deus, não pelas nossas obras, mas pela graça, por Cristo, mediante a fé. Então tudo é graça de Deus, é presente de Deus, é de graça mesmo, é favor de Deus pela humanidade. E esse tempo é o tempo que nós estamos vivendo agora. Nós vivemos no chamado tempo da graça, o tempo em que Deus de graça alcança para todos nós todos os benefícios necessários para a nossa salvação. Nós vamos viver um tempo depois, um outro tempo, que vai ser chamado de tempo da glória. Aí nós já estaremos confirmados na glória eterna, já estaremos na vida eterna, esse é o tempo da glória. Por enquanto, estamos aqui desfrutando do tempo da graça. Sempre que chegarmos a Deus com um pedido de perdão, sempre vamos ser recebidos. Assim foi a história daquele filho pródigo. Ele teve consciência, ele se arrependeu, ele voltou e o pai estava lá pronto para receber. Não tinha condição nenhuma. Mas não tem. Recebe, abraça, põe para dentro da família de novo e seguimos aí como filhos de Deus. Pode, portanto, um cristão ter a certeza da remissão dos seus pecados e da sua salvação? Ele pergunta. E diz: cada cristão pode e deve estar certo da remissão dos pecados e da sua salvação, porque fiel é a promessa de Deus. Então não é pelo tamanho da tua fé, mas é pela promessa de Deus, pela fidelidade de Deus que chega a nós. Nós nos conectamos a Ele e Ele entrega a nós. Isso é presente, isso é obra divina. Nós somos absolutamente passivos. Nós só nos ligamos a Deus pela fé. Né? E aí o resto é Deus que faz tudo dentro de nós. Cada um pode ter certeza de que sim, nosso perdão é completo, é integral e Deus nos conecta a Ele por esta fé. Última pergunta desse bloco: por que temos que guardar fielmente em todos os tempos o artigo da justificação pela fé? Por que a gente tem que levar a sério isso? Por que nós dizemos creio nisso? Por que nós incluímos isso na nossa lista de coisas que nós acreditamos? E a resposta é: temos que guardar firmes o artigo da justificação da fé em todos os tempos, por ser o artigo principal da doutrina cristã, pelo qual a Igreja de Cristo se distingue de toda religião falsa, sendo dada a glória somente a Deus e constante conforto ao pecador. Então, este artigo é o artigo que distingue a Igreja cristã. É o artigo de ouro da Igreja cristã. E é por ele que nós recebemos a conexão e todos os benefícios dessa conexão com Deus pela nossa fé. Então é o artigo principal, por isso que ele está aí na lista do creio, para nós também. Nós cremos firmemente, nos agarramos a ele, porque sabemos que nele está a nossa própria salvação. Gente, era isso então para hoje, né? Eu quero fazer um momento de oração com você agora, para a gente poder concluir esse momento. Senhor nosso Deus, nós pedimos que Tu preserves entre nós com clareza esse artigo da confissão que nós temos aí, da nossa crença no perdão dos pecados e na nossa própria justificação. Que possamos estar sempre firmados nessa verdade,
que entre a tua igreja esse assunto possa sempre ser levado muito a sério e que nós possamos também conservá-lo sempre entre as nossas preocupações de espiritualidade, com muito zelo, com muito valor, com muito cuidado. Que a tua graça sempre chegue a nós, que nós sempre possamos ter acesso a esta graça através da fé em Cristo Jesus. O Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, o Senhor sobre nós levante seu rosto e nos dê a sua paz. Amém. Gente, muito obrigado por esse momento com vocês, essa alegria, Deus multiplique para vocês a cada dia, né? Estaremos juntos na próxima semana, quarta-feira. Então, até lá. Tchau, tchau.